Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença e as desculpas pelo atraso. Bom, eu gostava de dar as boas-vindas a Vieira do Castelo, Presidente da Federação, do Selecionador e dos nossos atletas também. Cumprimentar todos os presentes e dizer que para nós, para o município de Vieira do Castelo, é de facto uma grande honra podermos receber, no início do ano 2017, uma prova para a qualificação do Campeonato da Europa, em que vamos ter aqui a representação de alguns países e que também, atendendo a termos uma equipa neste momento de voleibol que está na primeira divisão, sendo também uma modalidade que é bastante querida no nosso concelho, vamos ter também a oportunidade de não só valorizar esta festa do voleibol, mas também de aproveitar esta ocasião para fazermos uma divulgação da modalidade. Vieira do Castelo tem vindo procurar ter no seu espaço territorial um conjunto de eventos desportivos, portanto está, digamos, dentro daquilo que são os nossos objetivos na formação desportiva e do incentivo para que os jovens pratiquem o desporto. Ainda há pouco tempo estivemos, portanto, numa situação do Comitê Olímpico Português em que, enfim, dos valores que o próprio desporto pretende atingir, os valores da amizade, os valores do companheirismo, da ética e da excelência, que são valores que podem ser transportados para a vida de cada um dos jovens, entendemos que o incentivo à prática desportiva, em especial da prática do voleibol, que é também um jogo coletivo, em que há um conjunto de regras, em que tem que haver uma grande interajuda, tem que haver, digamos, uma grande amizade entre todos, são de facto estes valores que o município pretende passar para as gerações mais jovens. Por isso eu gostava de agradecer à Federação Portuguesa o facto de ter aceito esta nossa proposta para podermos ter aqui este encontro e, naturalmente, aproveitando também a presença aqui dos órgãos de comunicação social, pedir, enfim, aos vieirenses que adhiram, portanto, que venham ao Centro Cultural e que, enfim, apoiem a nossa equipe, mas, acima de tudo, que apoiem, portanto, todos os atletas, porque esta vai ser, de facto, uma grande festa de voleibol. E agora, para as questões, digamos, mais detalhadas da programação, passava para o Sr. Presidente da Federação e para o Selecionador Nacional, agradecer desde já, mais uma vez, em nome do município, e desejando que esta prova de qualificação decorra de acordo com os vossos objetivos. As minhas palavras vão de agradecimento ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. José Manuel Costa, que amavelmente nos vai proporcionar e efetuar aqui uma fase do Campeonato do Mundo, quer masculino, quer feminino, e é uma fase de apuramento extremamente difícil, vai ser, nós temos que fazer consciência disso, mas aquilo que nós também mais pretendemos é o prestigiar o voleibol e a própria cidade também, dar a conhecer, portanto, o voleibol a nível nacional. Nós temos aqui, efetivamente, uma equipa, e o selecionador nacional vai falar, uma equipa com bastante jovens talentos, embora as equipas que nos estão na série são extremamente difíceis, mas nada é impossível, nada é impossível. Ao mesmo tempo, também temos o privilégio e regozijarmos com isso de inaugurar o Centro de Esportes com a modalidade esportiva que é o voleibol. Muito obrigado mais uma vez por essa assistência novamente profissionais. Muito bom dia a todos. Penso que ainda é bom dia, quase tarde. Obviamente que as minhas respostas seriam umas respostas mais técnicas, não é? Mas, contudo, cabe também fazer um bocadinho aqui esta primeira parte do meu discurso, também agradecendo à autarquia, uma autarquia que já muito tem vindo a apostar no voleibol. Algumas referências, algumas provas disso são precisamente o torneio que se vai se realizar agora em dezembro, o Volleycup, Viana Volleycup, que é um torneio já que é uma referência, digamos, a nível nacional. Mostra precisamente aquilo que é a aposta da autarquia no voleibol. O podermos receber também
nomeadamente com esta qualificação, mostra precisamente a qualidade que quer chegar em termos daquilo que é o patamar do voleibol na sua cidade. Portanto, são um conjunto de facto, de situações que fazem com que nós também estejamos motivados em vir cá fazer e disputar esta qualificação para o campeonato do mundo com uma motivação extra. Sabemos que é uma cidade de voleibol, penso que já podemos definir a Viana do Castelo um pouco com isso, que é uma cidade que ainda há pouco estava a falar com o José Sérgio, imensas gerações já passaram precisamente por aqui, por esta cidade. É uma cidade que vive e sabe falar de voleibol, sabe discutir voleibol. Portanto, ao fim e ao cabo, nós sentimos em casa sempre que vimos para aqui para Viana do Castelo. Portanto, agradecer a Viana do Castelo por nos receber, uma competição tão importante, e que nós, enquanto seleções, quer masculino quer feminino, vamos tentar, obviamente, dignificar ao máximo aquilo que é o prestígio que nós já temos a nível mundial e, ao mesmo tempo, aquilo que é a aposta e o interesse de Viana do Castelo em tentar elevar a modalidade, digamos, aos patamares mais elevados. Prova também dessa aposta de Viana do Castelo é precisamente os dois atletas que temos aqui. São atletas já de referência. Os Manos Cunha, que é como eu os costumo tratar, são de facto dois atletas que nasceram em Viana do Castelo, desde muito jovens. Eu recordo-me de algumas provas de giravólei que passaram na sua escola. Recordo-me que, juntamente com o Lionel, diretor técnico nacional, e também responsável aqui também daquilo que é o crescimento do voleibol em Viana, passamos precisamente por estes torneios de giravólei e ver os manos a jogar e falarmos uns com os outros e dizendo, bem, talvez seja aqui estes dois atletas que tenhamos de ter um bocadinho mais de cuidado, porque podem certamente ser uma referência no futuro, e foram. São atletas selecionados já há 3 anos para cá, já fizeram parte, inclusive, das seleções de formação e vão estar cá nesta qualificação. E é mais uma evidência daquilo que é a aposta de Viana do Castelo no voleibol. Bom dia a todos. Para mim, para o Manuel, eu falo por ele, acho que é um prazer ter aqui uma qualificação em Viana. Primeiro, em Portugal já é incrível ser uma qualificação aqui em Portugal, porque apesar de não estarmos lá fora algumas vezes, tal como há 2 anos vimos a Polo na Maia do Júnior, também queríamos sentir a mesma coisa. Nós queremos ter o apoio do público português, e acho que é importante para nós, também para o nosso percurso como jogadores. E é uma honra ser em Viana, que é a cidade que nos viu crescer e que já jogamos aqui, e talvez um dia também voltaremos aqui a jogar. E acho que é só isso. Não te dar uma palavra? Não. Eu passo minhas palavras para o meu irmão. São seleções, em termos daquilo que foi o sorteio em si, são seleções, digamos, das mais difíceis que há na Europa. Por si só, a Europa já é difícil. Quando falamos de voleibol na Europa, estamos a falar do continente, em termos de qualidade do voleibol, mais alto que há no mundo, não é? Portanto, é sempre muito difícil discutir qualquer qualificação, chegar às grandes fases finais aqui neste nosso continente, não é? Nós vemos isso na equipa sénior. E, portanto, nos escolas de formação não é exceção. Portanto, no masculino, há uma equipa que de alguma forma sobressai logo à partida da equipa da Sérvia. É uma equipa fortíssima, é uma equipa com tradição no voleibol, uma equipa com imensos títulos, é uma equipa que não estando nas fases finais é de admirar. E, portanto, esta qualificação mostra precisamente que talvez seja a equipa mais difícil nesta caminhada que possamos ter aqui neste torneio. E depois a Holanda. A Holanda também tem imensa tradição no voleibol. Acho que quem está minimamente ligado ao voleibol sabe aquilo que a Holanda normalmente representa em termos da qualidade do seu voleibol. Portanto, são 2 seleções extremamente difíceis, mas que, tal como os Manos Cunhas disseram, estamos a jogar em casa. Temos o apoio do nosso público, temos esta motivação extra, de facto, de nos sentirmos em casa, e que pode ser de alguma forma um fator motivacional também, e portanto, podemos apanhar inclusive uma outra seleção no momento menos bom,
E se calhar nós, naquele dia mais de maior inspiração, conseguimos surpreender estas seleções e conseguimos passar para uma fase seguinte. O feminino não se adorou muito ligado ao feminino, a não ser no aspecto da coordenação das seleções, mas também tenho imensa tradição. As três seleções que estão cá, nomeadamente as duas estrangeiras, são seleções também de grande historial, quer a seleção da Polónia, quer a seleção da Bélgica, tem imensa tradição no voleibol e principalmente nestes escalões de formação e, portanto, será também uma tarefa difícil, mas o feminino em Portugal, para quem também está a acompanhar e acompanha muito o voleibol, sabe que tem tido um crescimento muito grande. Provavelmente, contrariamente aos outros desportos, o voleibol é onde as mulheres têm supremacia em relação aos homens em termos de número de atletas. É das poucas modalidades, se calhar arriscaria quase a dizer a única, em que há mais praticantes femininos do que masculinos. Há quem diga até que o voleibol de raparigas é de rapazes. Não é verdade, não é? Mas na verdade é uma modalidade de uma forma, acaba por atrair um bocadinho mais as mulheres por um motivo muito evidente, é que não há contacto físico, não é? Há uma rede que separa ali as duas equipas e em nenhum momento pode haver contacto físico e de alguma forma acaba por atrair um bocadinho mais as mulheres à prática desta modalidade. Portanto, é um torneio, quer masculino, quer feminino, em termos de dificuldade, está patente, mas eu acho que é na dificuldade que se vêem as grandes equipas, as grandes seleções e conseguindo superar estes desafios, certamente que terá alta dimensão e terá outro gosto, quer para os atletas, quer para a equipa técnica que estará com nós. Para todos nós que estamos envolvidos na organização desta competição. Sim, senhor. Obrigado. Vamos agora então fazer a segunda resposta a todos.